Olha lá, vamos lá, retomando, seguindo, né? Sequência, né? Diretão. Aumento de pena do parágrafo 1º. Então, vamos lá. O parágrafo 1º diz assim, ó, a pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa. Aí, inciso 1, inciso 2 e inciso 3. O inciso 1 diz, em depósito necessário. O inciso 2, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Inciso 3, em razão de ofício, emprego ou profissão. E aí, encerramos o artigo 168. Então, vamos lá. O parágrafo 1º trata de uma causa de aumento de pena e não de qualificadora, tá? A qualificadora tem pena própria, geralmente maior do que a pena do tipo fundamental. Então, se fosse qualificadora, viria aí reclusão ou detenção. Como há uma fração, a pena aumenta em fração, 1/3, nós estamos diante de causa de aumento de pena, mais conhecido na doutrina como uma majorante. Portanto, são as majorantes da apropriação indébita, ok? Vão se adaptando com esses termos, porque eles são corriqueiros, tá? Então, o legislador vai lá e diz que a pena é aumentada de 1/3 quando o agente, portanto, sujeito ativo, quando o sujeito ativo recebe a coisa. E aí vai lá no inciso 1 e menciona em depósito necessário, tá? O que vem a ser o tal do depósito necessário? O depósito necessário, ele vem estabelecido, pessoal, também no Código Civil, portanto, também é matéria que vocês vão analisar posteriormente. Se não me falha a memória, artigo 645, 647, por aí, dá uma olhadinha lá, né? Acho que 647 do Código Civil, tá? Lá o legislador civil menciona que o depósito necessário é aquele decorrente de lei ou calamidade, tá? Então veja, lei ou calamidade, aí a doutrina vem e denomina esses depósitos necessários. A doutrina vem e diz, se é de lei ou calamidade, nós temos o depósito necessário legal e o depósito necessário miserável, porque se vem de uma calamidade, tá? Nós vamos falar daqui a pouquinho o que vem a ser a calamidade, é uma inundação, um incêndio, enfim, desgraça na vida de alguém. Portanto, denominou a doutrina de depósito necessário miserável. Miserável, tá? Então veja, o primeiro deles, depósito necessário legal, advindo lá do 647 do Código Civil, aquele advindo de lei ou de uma calamidade, eu tenho, portanto, no primeiro caso, depósito legal, depósito necessário legal, eu tenho que o legal é aquele que se faz, por exemplo, no desempenho de uma obrigação imposta por lei. Então veja, o indivíduo recebe o bem no desempenho de uma função pública. Se ele recebe o bem no desempenho de uma função pública e ele se apodera da coisa, o crime é de peculato à apropriação. Nós vamos ver lá no artigo 312 do Código Penal. Portanto, é óbvio que aqui no artigo 168 do Código Penal, o recebimento da coisa, por determinação legal, por imposição legal, tem que se dar para aquele indivíduo que não está exercendo uma função pública, para que você possa diferenciá-lo lá do crime de peculato. Okay? Portanto, é o particular que, no desempenho de uma obrigação imposta por lei, recebe a coisa. E, ao recebê-la como depositário, ele inverte essa condição e age como se dono fosse. Agora, sobre essa apropriação indébita, recai um aumento da pena de 1/3. Perfeito? Essa é a primeira situação. Então,
O indivíduo recebe a coisa por determinação legal, no desempenho de uma obrigação imposta por lei. É isso que incide a majorante. E ele, ainda assim, inverte a propriedade e a posse da coisa. O depósito necessário miserável é aquele que se efetua em decorrência de uma calamidade, conforme menciona o 647 do Código Civil. Então, calamidade é em decorrência de um incêndio, tá? De uma inundação, de um naufrágio, de um vendaval que arrebentou ou destruiu uma região inteira. Então, veja, o agente, o sujeito ativo, ele recebe as coisas para que elas não venham a perecer, né? Uma vez que o proprietário, coitado, não tem onde guardá-la. Então, imagine, passou um vendaval aqui, arrebentou todas as casas da cidade. Ninguém mais tem moradia aqui. Mas na cidade vizinha tem uma pessoa que vai receber os objetos da minha casa. Minha TV, minha geladeira, enfim, não tem onde guardar. Tá? E isso é entregue a ele para que ele guarde, para que ele cuide, até eu poder reconstruir a minha moradia. E ele então vende os meus objetos. Veja, eu não tenho onde guardar, e isso se deu em decorrência desta calamidade, dessa situação em que eu estava vivendo. Tá? E então eu solicitei a esse indivíduo se ele poderia receber os meus objetos para cuidar dos meus objetos, para guardar os meus objetos, até que eu pudesse reconstruir a minha casa e trazer de volta os meus objetos. E esse indivíduo aproveita desta situação e passa a agir sobre os meus objetos como se ele fosse dono. Agora o crime é de apropriação indébita, mas sobre ela recai um aumento na pena de 1/3, porque ele estava como depositário necessário em decorrência da minha situação de calamidade que eu me encontrava. E aproveitando essa situação calamitosa, ele passou a agir como se fosse dono dos meus objetos. Esta é a situação geradora do aumento de pena aí mencionado. A doutrina ainda extrai uma outra forma de depósito. Além daqueles dados lá pelo direito civil, que é o legal e o miserável, a doutrina encontra um terceiro, o chamado depósito necessário por equiparação. Depósito necessário por equiparação. E aí a doutrina menciona que isso acontece naqueles casos de bagagens de viagens nos hotéis, que ainda está na posse do colaborador do hotel e ele se apropria delas. Então seria mais ou menos aquela hipótese do indivíduo que o carro para lá na frente do hotel, ele vem lá com aquele carrinho, pega suas malas, coloca e você vai para o balcão para fazer o check-in. Tá? Nesse momento, ele passa a ter a posse das suas malas, das suas bagagens. E ele, então, inverte essa condição dele. Se essas malas já estão no quarto, e ele vai lá e apanha as malas do quarto, aí o crime é de furto, não seria de apropriação indébita. Mas aqui nós temos alguns probleminhas. Por que problema? A doutrina discute o seguinte: esta terceira hipótese, depósito necessário por equiparação, ela na verdade não pode ser analisada no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 168. Porque se o colaborador do hotel que estava lá em serviço, ele se apoderou da bagagem do cliente do hotel, ele o fez em razão de emprego. E, portanto, a causa de aumento dele incidiria no parágrafo 1º, inciso 3, e não no inciso 1. Porque olha lá no inciso 3, a hora que você vai no inciso 3, em razão de ofício, emprego ou profissão. Então, o colaborador do hotel que se apodera da bagagem do hóspede
também comete o crime de apropriação indébita e também haverá o aumento de 1/3 da pena sobre ele, mas não pelo inciso 1, como depositário necessário por equiparação, e sim em razão do emprego que ele está exercendo. Portanto, a doutrina diz, não é aqui o lugar dessa hipótese, é lá no inciso 3º. Ok? Tranquilo? Outra situação importante. A doutrina também discute que, na hipótese de depositário necessário legal, que é a primeira situação que nós mencionamos, tá? O depósito necessário legal, todas as vezes que é determinado por lei, ela advém, sem dúvida nenhuma, de uma determinação, de uma ordem judicial. Se ela advém de uma determinação de uma ordem judicial, e aí vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade, que ainda não chegou nessa matéria, está lá no 327 do Código Penal, só o ano que vem que vocês vão verificar isso, esse indivíduo, neste momento, ou por causa dessa determinação judicial, ele passa a ser considerado funcionário público por equiparação. Logo, o crime dele seria de peculato, e não de apropriação indébita. O que realmente eu concordo e é isso que predomina. Então, na verdade, a doutrina é quase que unânime em dizer que só há o aumento da pena de 1/3 no inciso 1 do parágrafo 1º, quando se tratar de depósito necessário miserável. O depósito necessário legal não incide nessa situação, porque sempre que for determinado por lei, o indivíduo está exercendo uma função pública por equiparação, ele é funcionário público, e se ele se apropria, o crime é de peculato e não do artigo 168. E na hipótese do depósito necessário por equiparação, que é aquele exemplo das bagagens, agora a incidência se dá no inciso 3 do parágrafo 1º e não no inciso 1. Então, se você exclui o depósito necessário legal, se você elimina o depósito necessário por equiparação, o inciso 1 só cabe o depósito necessário se ele for denominado ou considerado miserável. E é isso que prevalece, é isso que predomina, tá bom? Então, no inciso 1, só é possível quando se tratar de depósito necessário miserável, ou seja, aquele oriundo de uma calamidade. É essa a única situação que enseja o aumento de pena de 1/3 no inciso 1. Tranquilo? Feitas essas observaçõezinhas, inciso 2. O inciso 2 do parágrafo 1º diz que a pena é aumentada de 1/3 se o agente recebe a coisa móvel, é óbvio, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Pessoal, aqui a observaçãozinha é em relação ao síndico e ao liquidatário. Tá? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Então vamos entender cada uma das condições impostas do inciso 2. Primeira que o legislador menciona aqui, no inciso 2, é se o agente recebe a coisa na qualidade de tutor ou curador. Qual a diferença de uma coisa para outra? O tutor é aquele que rege o menor e os seus bens. Então, a vítima é menor, e é indicado a ele um tutor. O tutor passa a reger os bens do menor. E nesta condição de tutor, ele recebeu os bens do menor para administrá-los. E ele passa a agir em relação aos bens do menor como se fosse dono. Pratica atos como se fosse dono. Vende, empresta, cede, troca e assim por diante. Portanto, agora ao tutor vai recair o crime de apropriação indébita com o aumento de pena do parágrafo 1º pelo inciso 2, qualidade de tutor. Ele está lá para gerir, para administrar os bens do menor, mas os bens continuam pertencendo ao menor. Ele não pode agir como se dono fosse. Se assim o fizer, comete o crime com a pena majorada. Perfeito? E o curador? É a mesma situação. Só que o curador, ele passa a dirigir, a gerir a pessoa maior e incapaz.
O tutor vai administrar os bens do menor, portanto incapaz. O curador do maior, porém incapaz. Tá? Não muda absolutamente nada. O indivíduo tem 50 anos de idade, foi considerado incapaz legalmente e o juiz indicou um curador para administrar os bens deles, para gerir os bens dele. E ele passa a agir como se dono fosse. É a mesma situação. A única diferença de um para o outro é que um administra bens do menor, outro administra bem do maior. Tanto o menor quanto o maior nessa situação são considerados incapazes. Perfeito? Seguindo, tá? O legislador vem lá e menciona também tutor, curador, síndico. Vamos deixar o síndico de lado. Liquidatário. Vamos deixar o liquidatário de lado. A gente fala daqui a pouquinho deles. Inventariante. Então, circula no teu código síndico, circula no teu código o liquidatário, porque eles não estão mais inseridos aqui no inciso 2. O próximo aí é o inventariante. O que vem a ser o inventariante? O inventariante é aquele indivíduo, é aquela pessoa que administra o espólio até a partida. Tudo questão civil, vocês vão chegar nisso lá da mesma forma. É a mesma situação, está administrando o espólio até ocorrer a partilha. Portanto, neste período, ele passa a agir como se dono fosse. Incide o aumento de pena a ele da mesma forma. A mesma situação se dá em relação ao testamenteiro ou depositário judicial. São as duas situações. Testamenteiro é aquele indivíduo que cumpre as disposições de última vontade do decujus, do falecido. Ok? Portanto, ele também, da mesma forma, em todas as situações elencadas, ele estará lá só para administrar, só para gerir esses bens, essas coisas móveis. E ele aproveita essa condição e age como se dono fosse, inverte a posse da coisa, tá bom? O depositário judicial, a mesma situação. Entendam, depositário judicial particular. Tá? É aquele indicado pelo juiz para guardar alguns bens móveis. Se for funcionário público, da mesma forma que nós já mencionamos, ele responde pelo crime de peculato. Portanto, quando coloca depositário judicial, entenda, é o depositário judicial particular. Porque se for um depositário judicial funcionário público, aí ele responde pelo crime de peculato. Agora vamos fazer a análise lá do liquidatário e do síndico. Por que eles não estão mais nesse rol? O liquidatário, pessoal, ele foi abolido pela lei de falências. A lei de falências, a lei falimentar, trata desse assunto específico nela. Então não existe mais essa figura do liquidatário. Foi abolido pela lei de falências. Então, se foi eliminado, se foi abolido esse termo, risca ele aí do teu código. Então, em liquidatário não existe mais essa figura do liquidatário, não existe mais. E a figura do síndico? O síndico, ele foi substituído também pela lei falimentar, o síndico foi substituído pelo administrador judicial. Então, onde antes era síndico, agora é administrador judicial. Ah, professor, então eu vou puxar uma setinha aqui, embaixo do síndico vou escrever administrador judicial? Não. Por que não? Porque ele também foi retirado daí. O antigo síndico, agora administrador judicial, se ele se apropriar dos bens decorrentes da falência, que ele está administrando em decorrência da falência, agora, nesta situação, a lei falimentar criou um crime próprio para ele lá na lei especial. Está lá no artigo 173 do Código Penal. Então, do Código Penal, parágrafo 1º, inciso 2, você retira essas duas situações aí mencionadas, porque uma foi abolida, que é o liquidatário, e o síndico passou a ser administrador judicial, mas o crime dele é da lei especial e não agora do Código Penal. Tá bom? Na hora que eu falei para circular, agora faz um X nos dois, para vocês entenderem que eles desapareceram do Código Penal. Um porque foi lá para a lei falimentar, o outro porque foi abolido mesmo, ok? E a última situação mencionada de majorante vem no inciso 3.
em razão de ofício, emprego ou profissão. Agora, no emprego entra aquela condição lá que nós mencionamos do colaborador do hotel. Pessoal, vamos entender ofício, emprego ou profissão. Ou seja, a pessoa se apropria da coisa móvel por ter a posse ou a detenção em decorrência do ofício, do emprego ou da profissão. Por causa desta condição é que o legislador inseriu a majorante. É óbvio, quando você leva algum objeto para alguém consertar, você leva porque tem credibilidade. E a partir do momento que o indivíduo vende, é óbvio que afeta muito mais a sua condição de cliente do que qualquer outra situação comum. Daí a justificativa do aumento de 1/3 da pena. Qual é a diferença, então, entre ofício, emprego ou profissão? No ofício, ou o chamado ofício, é a ocupação de atividade mecânica ou manual, que supõe, né, ou que você precisa ter uma certa habilidade para realizar. Então não é qualquer, né, ir lá e pegar lá um objeto qualquer com a mão, é manual, então é um ofício. Não, você precisa ter uma certa habilidade, você precisa treinar, desenvolver aquilo com o tempo. É o que acontece, por exemplo, com os sapateiros. O indivíduo vai lá e conserta seu sapato ou fabrica lá no comércio dele um sapato. Sapateiro, precisa ter lá algumas técnicas e tal, mas são serviços manuais, mecânicos, tá? De esforço físico. Okay? O ourives é a mesma coisa. O indivíduo vai lá com aquela preciosidade toda, aquelas coisas tudo pequenininha, confecciona lá aquele brilhante, faz aquele anel, aquele brinquinho pequeno e etc. O cabeleireiro é a mesma situação, tenta cortar o cabelo de alguém se você não tem habilidade para isso. O pintor vai pintar a parede da sua casa, para você ver a lambança que você vai fazer. Pedreiro, sobe uma parede, para você ver a facilidade que é fazer aquilo, vai sair um S. Tá? Costureira, e por aí afora, uma quantidade imensa de pessoas que desempenham aí um tal do ofício. Então, é uma ocupação, né, uma atividade considerada mecânica ou manual, porém que exige alguma habilidade. Você precisa ter algum treinamento para fazer aquilo. E o emprego? O emprego é a prestação de serviço em subordinação ou dependência. Então, você tem um patrão, você tem um chefe, você tem alguém que está ali te dando orientações, te fiscalizando, te vigiando constantemente. Portanto, você presta um serviço, mas está subordinado ou está na dependência de alguém, ou do dono, ou do gerente, ou do presidente e assim por diante. Então, um exemplo, empregada doméstica. É um emprego. O próprio nome diz, empregada, emprego para trabalhar em casa. Ela está sob a dependência do patrão ou da patroa. Tá? O metalúrgico, o vendedor de uma loja, de um supermercado e assim sucessivamente. São empregos isso. E a profissão? A profissão, essa é atividade de caráter intelectual e sem nenhuma vinculação hierárquica, geralmente. Agora entra aí o advogado, vocês futuramente. Advogado, advogada, o médico, o engenheiro, o arquiteto. É claro, isso tudo como profissional autônomo. Se você for advogado geral da União, você é funcionário público. Se você for médico e você trabalhar no SUS, você é funcionário público. Nós estamos falando aqui da condição de atividade de caráter intelectual sem vinculação hierárquica. Tá? Esta é a situação. Então, veterinário, agrônomo, arquiteto, engenheiro, médico, advogado e por aí adiante. São as chamadas profissões. Qualquer uma dessas três condições, ofício, emprego ou profissão, se a pessoa se apoderar da coisa que está em seu poder, na sua posse, sobre ela vai incidir o aumento de 1/3 da pena. É aquela mesma situação que nós mencionamos. Tá? Geralmente você tem maior credibilidade nessas pessoas, você confia
nessas pessoas. Você depende dessas pessoas para alguns serviços. E aí, se ela inverte a posse, passa a agir como se proprietário fosse, você perde a credibilidade sobre essa pessoa, daí coloca em risco, inclusive, a própria profissão, o próprio emprego, o próprio ofício. Por isso, a majorante de 1/3 da pena. Tranquilo? Simples, sem problema nenhum. Com isso, finalizamos o artigo 168, que seria no nosso encontro aí da segunda-feira. 168A. Esse, pessoal, vou fazer um comentário bem rápido dele, porque não tem muito interesse. Que é aquela situação em que o governo acaba criando crimes para poder encontrar meios para arrecadar. Essa é a grande verdade. Poderia ser feito de outra forma que não pelo direito penal. Mas ele prefere aqui no direito penal, que fica mais fácil, porque aí não é o próprio governo que vai fazer isso, né? Porque aí ele vai perder votos se ele fizer diretamente. Então ele joga para o direito penal e deixa os penalistas se virarem com isso. 168A, apropriação indébita previdenciária. Diz assim, ó, deixar de repassar à Previdência Social, ó, o interesse do governo, as contribuições recolhidas dos contribuintes. As contribuições recolhidas dos contribuintes. Né? No prazo e na forma legal ou convencional. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então vamos lá, vamos analisar isso. Veja, o artigo 168A, apropriação indébita previdenciária, tutela aí as fontes de custeio da Previdência Social e os benefícios a que fazem jus os cidadãos garantidos pelo sistema de seguridade social. Tá? Por isso que o legislador menciona aqui no 168A, ó, deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes. Então, aquela situação assim, a empresa foi lá, recolheu a contribuição previdenciária, há um prazo na lei, portanto, precisa de um complemento disso, né? Uma lei que vai indicar o prazo, há um prazo para que esta intermediário, por exemplo, os bancos ou as lotéricas, repassem aquele valor para o INSS. E agora os bancos ou as lotéricas, só para vocês entenderem, não repassam, deixam de repassar. Agora essas instituições ou as pessoas que as representam cometem o crime do 168A, ok? Essa é a hipótese aí mencionada, entenderam isso? Então veja, eu tenho uma empresa e eu tenho lá os meus colaboradores. Eu faço o recolhimento da contribuição todo mês. Vou lá no banco e efetuo as guias de recolhimento. O banco tem um prazo para repassar para a Previdência Social, mas o banco não as repassa. Ok? É aí que incide o crime do 168A do Código Penal. Então, qual é o objeto material do 168A do Código Penal, da apropriação indébita previdenciária? É a contribuição social que já foi recolhida. A contribuição social que já foi recolhida, mas não foi repassada para a Previdência Social dentro do prazo legal ou convencional. Olha, vou ler de novo. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições, é o objeto material, as contribuições recolhidas dos contribuintes, já foi feito o recolhimento, no prazo e forma legal ou convencional. Portanto, há uma legislação estabelecendo qual é esse prazo. Tá? Então, exemplo, né? Prazo determinado entre o INSS e o banco e as lotéricas. Então vamos imaginar, né? Não sei, preciso verificar a lei que complementa isso, eu não verifiquei, né? Para falar a verdade para vocês, não verifiquei. Vamos imaginar que os bancos, a empresa recolheu, através lá de guias próprias, foi lá no caixa eletrônico e fez o recolhimento de todos os colaboradores. Tá? Recolheu. O banco tem um prazo de 15 dias para efetuar esses repasses realizados hoje para o INSS. Ou as lotéricas têm o prazo de 15 dias para fazer isso. Decorrido esse prazo, elas não fazem. E
apropriam-se, apoderam-se desse dinheiro que não lhe pertence. Então, esse dinheiro foi passado a ela como intermediária. Tá? A empresa recolheu do funcionário, entregou para o banco vai entregar para a Previdência. O banco se apropria desses valores. Aí recai no artigo 168A do Código Penal. O sujeito ativo aí é a pessoa responsável por repassar a contribuição recolhida ao sistema previdenciário. Então, exemplo, o INSS faz convênios com os bancos ou com as lotéricas. E, após o contribuinte recolher o valor, o funcionário do banco ou da lotérica não efetua dolosamente, propositadamente, intencionalmente, o repasse ao INSS no prazo legal. Então tem um funcionário lá na lotérica, ou dono da lotérica, ou no banco, que ele tem os prazos e ele tem que fazer esse repasse. E ele não repassa. Portanto, ele passa a ser o sujeito ativo. Muitas vezes o funcionário do banco pega para ele esse dinheiro. Portanto, a empresa nem tem conhecimento, a empresa bancária nem tem conhecimento desse fato. Apura-se depois que o funcionário estava pegando esse dinheiro, estava comprando carro, comprando casa e etc. Apropriação indébita, sem contar o ilícito relacionado ao direito do trabalho. Vai ser demitido, provavelmente, por justa causa. Tranquilo? Esse é o sujeito ativo. Você vai ter que identificar quem é o indivíduo na lotérica ou no banco responsável por fazer esse repasse no prazo legal ou convencional determinado e que não faz. Ok? Tranquilo? Portanto, vocês já perceberam, esse crime é classificado como crime material. Ou seja, ele só vai se consumar com o não repasse doloso da contribuição após decorrido o prazo legal ou convencional. Porque é só decorrido esse prazo é que vai ficar demonstrado, caracterizado, que houve prejuízo à Previdência Social. Por isso que o crime está no título 2, crime patrimonial. Ok? Veja, uma observaçãozinha importante. Em relação aos crimes fiscais, as Cortes Superiores, STJ e STF, firmam o entendimento que a ação penal só pode ser ajuizada após o esgotamento da via administrativa. E o próprio 168A ele menciona essa condição. Tá bom? Tranquilo? Pessoal, rapidinho, tá? Vou passar aqui para vocês e a gente termina no nosso próximo encontro. As figuras equiparadas do parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3. Só vou fazer uma leitura, um comentário rápido, para que no nosso próximo encontro a gente faça o restante dos comentários do parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º desse artigo. Mas aí nós só vamos fazer uma leitura e uma explicaçãozinha rápida. O parágrafo 1º diz assim, ó, nas mesmas penas incorre quem deixar de, inciso 1, recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. Então, no parágrafo 1º, inciso 1, que é a figura equiparada à do caput, o legislador considera como apropriação também aquele sujeito que desconta de segurado o valor e não repassa a previdência. Agora não é mais o banco. Agora é aquela hipótese, por exemplo, que a empresa desconta do teu olerite, do teu contra-cheque, a contribuição e não repassa nem para o banco. Tá? Isso acontecia num local que eu trabalhei. Tá? Vinha no meu olerite lá o desconto da previdência, depois eu descobri e falei, ninguém recolheu absolutamente nada para a previdência. Agora é o empresário, é o empregador que comete o crime. Ele descontou do colaborador, mas ele não foi nem ao banco fazer isso, ele pegou para ele. Quando, na verdade, a hora que ele desconta do meu trabalho, aquela contribuição, ele precisa entregar ao banco e o banco entregar à Previdência. E ele não faz absolutamente nada disso, ele não entrega nem ao banco. Então, no caput, é a situação do que o banco ou as lotéricas não repassa. Agora, no parágrafo 1º, vem, no inciso 1, a figura equiparada. Agora é quando o empresário nem entrega ao banco. Ok? Essa é a primeira situação mencionada. A segunda,
Inciso 2. Recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviço. Agora, a hipótese do inciso 2, ela ocorre quando no preço final do produto ou do serviço está já embutido o valor das contribuições devidas e esses indivíduos, né, ou essas contribuições não são recolhidas ao INSS após contabilizadas, ok? Então veja, no inciso 2, há o crime quando no preço final do produto ou do serviço está embutido o valor das contribuições devidas e essas contribuições devidas não são recolhidas ao INSS após serem contabilizadas. Essa é a outra situação mencionada, por isso que ela é equiparada. Você vê que agora não é mais o banco ou a lotérica, tá? Nem chega ao banco, nem chega à lotérica. Já se faz ali a apropriação quando ou logo após a contabilidade já realizada. E o parágrafo 1º, inciso 3, pagar benefício devido ao segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Agora, no inciso 3º do parágrafo 1º, há o crime por equiparação, quando a Previdência reembolsa a empresa, né, dos valores de contribuição realizada e essa não repassa o valor ao segurado. É o exemplo clássico que nós temos hoje, né, eu posso citar como exemplo para vocês, do chamado salário família. Tá? O salário família, a Previdência repassa para a empresa para que a empresa entregue ao beneficiário e a empresa se apodera desse valor e não entrega ao beneficiário. Portanto, há o crime de apropriação indébita por equiparação. Parágrafo 1º, inciso 3º do Código Penal. Os demais parágrafos, 2º, 3º e 4º, eu só vou fazer uma leitura e um comentário porque eles são complementares, nós não vamos ficar perdendo tempo com isso. Vocês percebem que ele é extenso, mas de muito pouca utilidade aí na prática. Então, só para vocês entenderem isso, e a gente já parte para o artigo 169 do Código Penal. Até segunda. Um abraço, gente.